Bom dia, meus amados irmãos. Estamos aqui mais um dia para celebrar, né, o Senhor, porque Ele é digno de nossa adoração. Que Deus nos guarde nesse dia, que Deus nos dê um coração disposto a adorar a Deus. O salmo que nós vamos meditar hoje para mim, é um dos. Eu gosto de todos, mas esse é muito especial. E o Salmo 50 e o 73 até 83, eu disse 89, mas até 83 é do ministro de louvor de Asaf. Agora já começa, é um salmo de Davi, mas só que a melodia, né? Quem canta é os filhos de Coré, aquele que Deus poupou quando Moisés eles se levantaram contra Moisés, Coré, né, e sua descendência, só que Deus poupou os filhos, porque normalmente morria os filhos e quem tinha feito o delito. E, então eles são eternamente gratos porque Deus poupou a vida deles e eles louvam o Senhor. Então esse salmo é de Davi, mas Coré que ministra, os filhos de Coré que ministram ele. Bom, vamos orar, pedir a bênção do Senhor. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, em temor ao Senhor, em temor à tua palavra, e Senhor, te adorando por esse dia que nasce, Senhor, e nós queremos, Senhor, nesse dia, pedir a bênção do Senhor para nós amarmos estar na tua casa. Para o Senhor trazer de volta ao teu povo, Senhor, a alegria de estar na tua casa e de estarmos juntos. Ó Deus, tudo que o diabo roubou do coração, Senhor, do cristão, em relação à tua casa, Senhor, nós te pedimos que o Senhor venha nos perdoar toda a indiferença, toda a frieza, Senhor, toda a falta de compromisso com a tua casa. E, Senhor, eu venho te implorar que o Senhor faça com que esses salmos faça sangue em nossas veias, para nós amarmos estar nos teus átrios, na tua casa, na tua presença, com os irmãos. Em nome de Jesus, Senhor, venha ter misericórdia de nós e nos abençoar. Eu te adoro, Senhor, pela inspiração que o Senhor deu a Davi, aos filhos de Coré, para trazer essa riqueza para nós e ao teu Espírito Santo que inspirou. No nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá. Esse salmo é maravilhoso. Diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, onde acolho os teus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Olha que interessante que ele começa a falar quão amáveis são os teus tabernáculos. Tabernáculo é a casa de Deus, né? Nosso corpo também. Mas não existe igreja com um tabernáculo, uma pessoa só. Há uma comunhão, não é? E aqui está dizendo, ele começa, e nesses 3 versículos, ele exalta a Deus como, no versículo 1, Senhor dos Exércitos. No versículo 2, átrios ao Senhor e pelo Deus vivo. E no versículo 3, ele fala, Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu. E ele fala igual o Salmo 42, Davi, né? Que a minha alma suspira e desfalece. Então, suspirar é de sentir falta, de sentir necessidade de estar na casa de Deus. Então, hoje, a gente vê isso tão pouco. Eu estava orando aqui pedindo perdão a Deus, não é? Então, pessoas querem ir ao shopping e passear, isso não tem nada demais. Mas não existe aquele suspirar para ir na casa de Deus. A casa de Deus pode deixar para outro dia, não é? E não existe mais esse suspiro e esse desfalecimento em estar na casa de Deus. E eu peço perdão a Deus e peço que o Senhor venha trazer de volta isso para cada
um de nós, para que você que está me ouvindo, para a Igreja de Jesus, não é? E ele fala assim que o meu coração, a minha carne exultam pelo Deus vivo. Às vezes nossa carne e nosso coração está almejando tantas outras coisas, não é? Que ficam tudo aqui e não pelo Deus vivo. Eu fiquei maravilhada, eu amo esse salmo. Eu lembro que na minha conversão eu queria era levar um colchãozinho para a igreja e dormir lá, porque eu sentia a presença de Deus e a paz de Deus ali. E era onde eu aprendi a palavra de Deus. E ele fala que a casa, o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Então, a casa não tem lugar melhor do mundo do que a nossa casa. Então, o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Mas aqui Davi fala, né, onde acolhe os seus filhotes. Eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos. Então, o desejo dele estar na casa de Deus. E Davi estava fugindo de Absalão quando ele fez esse salmo. E ele não podia estar no templo. Então, ele sentiu a mesma dor do Salmo 42. Né? Quando irei e me verei perante a face de Deus né, e estar no teu templo, ele lembra disso. E hoje há suspiros por tantas coisas e não pela casa de Deus, não é? Pela presença de Deus. E ele continua no 4, bem-aventurados que habitam em tua casa. Bem-aventurado. Louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontra em ti, e cujo coração se encontram os caminhos aplanados. E o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênção. Então, aqui, outras traduções está o vale de Baca, não é? O vale de Baca, que diz que esse vale árido, o vale, ele não, o sol não alcança, a escuridão e as montanhas não deixam que haja vida, porque as montanhas, elas fecham e deixam escuro o lugar, por causa que elas se erguem e deixa sombra. Então, se você está passando por um vale árido, olha só, diz que quem está no Senhor, cuja força está em ti, e encontram os caminhos aplanados, e a gente vê que o vale tem muitas montanhas, não é? E passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênção e cobre a primeira chuva. Então, é no vale onde ele passa, ele traz rios, fontes de águas vivas, não é? E chuvas de bênção. Então, eu fiquei pensando, quando você passa por vale, você, você tem essa força do Senhor, você busca, Davi buscava, você fica bem-aventurado, você faz desse vale um manancial de bênção. Eu amei, eu amo esse versículo. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Jerusalém. Então, esse vale vai dar na cidade em Jerusalém. E nós sabemos que o caminho que é Jesus vai nos levar para Jerusalém celestial. Então, a gente vai na força do Senhor e o Senhor vai dando força e tirando esses obstáculos e nos dando força e entendimento, mas nós não vamos desistir nesse vale. Esse vale vai passar no nome de Jesus. E ele continua: vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. O Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Aqui seria Davi, né? Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Então, esse versículo aqui é muito sério, porque quantas vezes muitos não vão à casa de Deus
porque vão passear, né? Eu sei que nós às vezes precisamos, mas há outros que já não fazem questão de estar na casa de Deus. Então, Davi falava assim: prefiro um dia nos teus átrios, né? Ele vale mais que 1000, do que estar à porta da casa, estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Então, às vezes a gente vai em tantos lugares, não é? E no dia do dia do Senhor, e não acha isso errado, não, né? Então, é tão triste, porque Jesus está voltando e o coração se esfriando do próprio povo dele. Então, esse salmo é um salmo, assim, de paixão, assim, realmente de fervor, de amor a Deus, de amor à casa de Deus, de amor às coisas de Deus, não é? Mesmo nesse vale, né? Mesmo nesse vale de Baca. E nós vamos ver que, porque o Senhor Deus é sol e escudo, então nós vimos que no vale não entra o sol, né? Por causa das montanhas que são altas, mas ele fala assim: o Senhor Deus é sol e escudo. Sol é que traz vida para a gente. Nós precisamos tomar sol para termos vigor, para termos saúde. E escudo é proteção. O Senhor é sol e escudo. Quando nós não estamos bem, quebrando a lei de Deus, pode estar muito sol. Nós estamos numa região sombria. Quantas vezes está um sol maravilhoso? Por quê? Porque falta mesmo esse amor por Deus e falta também buscar a força no Senhor e falta ainda habitar na casa de Deus. Isso está no versículo 4 e 5. E o Senhor da graça, porque o Senhor Deus é só escudo, o Senhor da graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente, aos que buscam perdão pelo sangue de Cristo. E quando você cair, né, por um acidente, você pode voltar pelo sangue de Jesus, pelo arrependimento. O Senhor dos Exércitos, feliz o homem que em ti confia. Então, é tão interessante que todo mundo fala, eu quero é ser feliz, né? Que esse dia possa me deixar feliz. Mas a palavra de Deus diz que feliz é o homem em quem que confia no Senhor. Não é? Às vezes nós traçamos o caminho da nossa felicidade tão distante daquilo que Deus proporcionou para a gente. E aqui continua, bem-aventurados que habitam em tua casa. Ah, não quero ir, eu vou quando eu tenho vontade. Então é tão triste, eu quero que Deus nos perdoe por essa falta de entendimento e por essa falta de vontade de estar na casa do Senhor buscando a presença dele. E Davi sabia bem o que era isso, ele amava estar na casa de Deus. A casa de Deus a casa é nosso abrigo, não é? Então, nós temos a nossa casa, mas temos a família de Deus, a casa de Deus. E Davi se alegrava nisso. E nisso consistia a alegria dele. Ele podia tanto se exultar dos exércitos que ele tinha, das riquezas, não é? Aqui a gente vê todos os salmos. Ele exulta ao Senhor. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Ele está passando por um vale, mas aqui ele está falando da alegria de, de estar na presença de Deus e na casa de Deus, que ele sente falta. Então, meu querido, o que você sente falta? Você sente falta da casa de Deus, da comunhão dos irmãos? Você sente falta da presença de Deus? É a única coisa que vale. E se você não sente, eu quero que o Espírito Santo convença você nesse dia todo a essas verdades. Não fui eu que escrevi a Bíblia, não é? Eu quando vi alguém ir à casa de Deus várias vezes, eu falava, esse cara é fanático, né? Eu achava um absurdo. E depois, quando eu me converti genuinamente, eu sei que não merecia e eu sei que ninguém merece, que o Senhor nos escolheu, nos amou, nos elegeu. E quando eu comecei a ir, eu amo a casa do Senhor, eu amo os irmãos, eu
quero que Deus me guarde todos os dias na casa do Senhor. No Salmo 27, 4, diz assim: uma coisa só peço ao Senhor, que eu possa morar todos os dias na casa do Senhor e contemplar a beleza da santidade de Deus. Né? O que você almeja, meu querido amigo ou irmão? Você almeja estar na casa de Deus, estar nos atos de Deus? Você sente falta quando você não vai? Ou você sempre arranja um pretexto para não ir? Ah, estou cansado, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E não põe em primeiro lugar, né, o reino de Deus e todo que se relaciona ao Senhor. Eu quero que o Espírito Santo convença você disso. Eu quero que Deus venha perdoar todas essas iniquidades da nossa vida, da igreja de Jesus, e que traga esse amor ardente por Deus e sua casa. Um beijo grande, Deus abençoe e que Deus guarde você, que você seja feliz. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor, bem-aventurado o homem que habita na casa de Deus. Um beijo grande, um bom dia, a paz.